Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins. E hoje eu vou abordar um assunto que é delicado, é revoltante, é absurdo, é de fato de revirar o estômago. Porém, é um assunto importante, não só pela importância do autor, mas também porque nos dá ensejo para discutirmos um segundo assunto, que é este sim, muito relevante de forma direta para todos aqueles que entendem a importância da arte, especialmente da literatura. Ou seja, vamos falar sobre as acusações bastante sérias que foram feitas contra Neil Gaiman, o autor famoso de fantasia, de HQs, o autor de Sandman, por exemplo, e, paralelamente, ou melhor, consequentemente, vamos conversar sobre a ideia de: será que é possível separarmos a obra do autor? Será que é desejável fazê-lo? Esse sim, como poderíamos abordar essa questão que é bastante complicada, beleza? Antes de começarmos o vídeo, porém, gostaria de convidar você a se inscrever na minha lista de e-mails. Ela é de graça e quase todos os dias eu mando e-mails analisando grandes obras da literatura, às vezes falando sobre leitura no geral, às vezes sobre escrita, mas de uma forma geral, entregando conteúdo que eu sempre tento que eu sempre tento fazer com que seja o conteúdo de mais valor possível. É conteúdo denso, profundo, e não um storyzinho de Instagram. É de graça, repito, e para que você passe a recebê-los, basta inscrever-se no link aqui na descrição do vídeo. Agora vamos ao assunto do vídeo de hoje. Neil Gaiman, o famoso autor de HQs, como Sandman, de livros de fantasia, como Deuses Americanos, Coraline, e de livros de literatura infantil, foi recentemente o alvo de um longo artigo na revista New York Magazine, no qual a jornalista traz à luz mais uma acusação sexual feita contra o autor. Eu vou tentar pisar em ovos em relação à linguagem, não só porque o assunto é delicado, mas também porque o YouTube, né, pode entender a coisa errado e desmonetizar este vídeo e me causar algum tipo de problema depois. Então eu vou tentar pisar em ovos, sugerindo algumas coisas em vez de dizê-las literal e explicitamente. Então Neil Gaiman foi acusado por mais uma moça, salvo engano agora são 9, salvo engano, de tê-la abusado sexual, psicológica e verbalmente. Acusações gravíssimas que sugerem, inclusive, que não foi uma coisa esporádica, mas sim uma prática recorrente, não só com ela, mas também com outras várias moças ao longo de um período bastante extenso de tempo, tá? Como é que começou essa história? Também não vou dar todos os detalhes aqui cruentos das acusações, mas basta dizer que Neil Gaiman tinha, né, ou participava de relações que, no geral, poderiam ser enquadradas no BDSM, que são práticas de dominação e submissão sexual que muitas vezes podem envolver algum tipo de violência. Porém, a diferença no caso do Neil Gaiman é que parece que muitas das situações em que ele se colocou com as mulheres eram situações nas quais não tinha havido consentimento explícito da moça ou da mulher, tá? Qual é o problema aqui? O BDSM é uma subcultura, eu não vou alegar ser um grande conhecedor do assunto, nem de longe, mas pelo que eu entendi ali por cima, as práticas podem envolver humilhação, e de fato muitas vezes envolvem humilhação, envolvem submissão violenta, envolvem dominação violenta. Porém, o que separa o BDSM, coisas que você vê, por exemplo, no 50 Tons de Cinza, o que separa uma prática de BDSM do abuso é que tende a haver, a cada etapa do processo,
o consentimento explícito de ambas as partes, não só em relação à dinâmica geral do negócio, mas também em relação à prática específica. Neil Gaiman parece ter quebrado essa parte do consentimento várias e várias vezes, tá? Especialmente com a moça Scarlett Pavlovich, que foi a principal vítima a ser explorada, né? Cuja história foi explorada pela jornalista no artigo do New York Magazine. Beleza? O que aconteceu então, basicamente? Scarlett Pavlovich era uma moça nova, acho que 22 anos na época, era uma moça desempregada, que já tinha vindo de um lar com vários traumas. Ela foi abusada verbalmente, ela foi abusada fisicamente e parece ter sido abusada sexualmente também, quando tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, ponto no qual ela saiu de casa e começou uma vida errante, uma vida de uma moça sem estrutura familiar que foi abusada e que não sabia o que fazer da vida. Ela acabou caindo sob as asas de Amanda Palmer, a ex-esposa do Neil Gaiman, e ela própria uma mulher estranha para dizer o mínimo. Amanda Palmer, durante um bom tempo, tinha sido casada com o Neil Gaiman e ao longo desse tempo com o Neil Gaiman, os dois tinham um relacionamento aberto. Então, ambos incentivavam que o cônjuge tivesse relações extraconjugais. Isso era consensual e, segundo os dois, o que balizava a relação era a honestidade. Porém, depois de Amanda Palmer ter ficado grávida, ela começou a querer fechar o relacionamento, tá? E o Neil Gaiman diz ter consentido, porém, pouco tempo depois, começaram a surgir histórias de que ele não tinha consentido de forma nenhuma e tinha continuado a realizar suas práticas extraconjugais. Até aí não temos um crime. O problema é que Amanda Palmer depois ficou sabendo que essas relações também tinham um quê de violência, de abuso. E este abuso era profundamente psicológico e profundamente, digamos, rotineiro para o Neil Gaiman. O que nos leva de volta ao caso da Scarlett Pavlovich. Amanda Palmer, quando conheceu a Scarlett Pavlovich, acolheu a moça e começou a chamar a moça para cuidar do seu filho, que na época eu acho que tinha uma guarda compartilhada entre ela e o Neil Gaiman. A Scarlett então acabou indo para a casa do Neil Gaiman e mais tarde se soube que a Amanda tinha dito para o Neil Gaiman que ele não poderia tocar nela, na Scarlett, porque ela já conhecia o ex-marido. Ou seja, a mulher conhecia o ex-marido, sabia que ele tinha feito muita desgraça já, e ainda assim deixou a menina sem aviso ir até a casa do ex-marido. Resultado: a moça foi abusada logo no primeiro dia, numa banheira, na qual Neil Gaiman entrou sem o consentimento dela e na qual passou a tocá-la, a fazer-lhe convites estranhos, sempre com aquela voz suave e quase hipnótica, para no final obrigar a moça a chamá-lo de mestre. Então há várias histórias, bastante horríveis inclusive, de como Neil Gaiman sempre exigia que as mulheres o chamassem de mestre durante a relação. Muitas vezes ele batia nas mulheres, tá? Com bastante violência, com cinto, sem haver, né? A coisa fica um pouco nebulosa, mas sem haver, parece, sempre o consentimento explícito da mulher. E no caso da Scarlett Pavlovich, a coisa foi escalando para, no caso da Scarlett de mais uma mulher, essa já mais velha, a coisa foi escalando para práticas realmente abomináveis, como no caso da outra mulher, esta já é um pouquinho mais velha, mais de 50, eu acho, na época, que tinha 3 filhas, que também, durante um tempo, trabalhou como babá do Neil Gaiman, e que conta
vou contar só um caso aqui, para você ter uma ideia do que aconteceu. A moça acabou dormindo, ela estava com o filho do Neil Gaiman, que ele tinha 5 anos na época, se não me engano. Ela acabou dormindo na cama junto com o menino, e adormeceu. O Neil Gaiman chegou em casa, encontrou a mulher com o filho na cama, deitou-se, o filho no meio dos dois, pegou a mão da mulher e a colocou. Você sabe muito bem onde. Ou seja, pegou a mão da mulher e, por cima do seu filho dormindo, fez a mulher colocar, né, a mão ali. Em outra situação, a Scarlett conta que, enquanto ela estava sentada ao lado do filho, de novo, Neil Gaiman sentou-se ao lado do filho, mais uma vez, colocou, né, com o filho entre ele e ela, esticou o seu braço por trás do menino e começou a acariciar o seio da mulher, na frente do filho, sem inclusive fazer muito esforço para que o moço não, moço não, a criança não percebesse. E outras histórias que são francamente, são, são francamente assim, de revirar o estômago. Histórias envolvendo urina, histórias envolvendo. Cara, pense em coisas abomináveis e você vai ter uma ideia do que ele fez, tá? O que isso nos interessa? Além da fofoca, além de você perceber que uma pessoa pública, pela milésima vez, pode ter uma vida íntima e privada que é totalmente diferente da persona pública que eles apresentam, tá? Aliás, antes de eu continuar, o artigo termina com a conclusão de que tanto Neil Gaiman quanto Amanda Palmer se recusaram a fazer quaisquer comentários sobre o assunto, e já foi provado que o Neil Gaiman pagou, né, quantias bastante altas para outras mulheres não falarem nada sobre o que tinha acontecido, certo? Além disso, o Neil Gaiman também parece ter tido uma infância muito estranha e conturbada, porque seus pais foram pioneiros, foram adeptos pioneiros da cientologia, uma religião criada por um escritor de ficção científica, o L. Ron Hubbard, salvo engano, né? Isso mesmo. O L. Ron Hubbard. E a cientologia é um rabbit hole, né? Um buraco do coelho, ainda mais profundo e estranho do que o buraco do Neil Gaiman. Mas basta dizer que o Neil Gaiman parece ter sofrido também abusos físicos e verbais do seu pai e dos adeptos da cientologia, porque a cientologia é uma religião que parece pregar o fato para eles de que uma criança, na verdade, é um adulto dentro de um corpo pequeno e, portanto, são tão responsáveis pelos seus atos quanto um adulto. Então, dizem que é possível que o pai de Neil Gaiman tenha tentado, não tentado, que ele tenha pegado o filho, colocado em uma banheira cheia de água fria, mergulhado a cabeça do filho durante um bom tempo até ele ficar sem ar, para ensinar uma lição ao garoto. Então, toda a história, enfim, é violenta, é estranha, é obscura, e até o momento atual, as alegações eu não acho que tenham sido provadas ainda, né? O que aconteceu foi que o Neil Gaiman perdeu vários contratos, uma adaptação de algo seu que iria para Netflix foi cancelada, uma série Good Omens que foi coescrita por ele junto com Terry Pratchett vai ser trazida a um final assim abrupto, entre outras reverberações dessa história. O que isso quer dizer para nós? Por exemplo, tá? Eu nunca li Neil Gaiman. Eu li parte do Sandman, mas eu achei meio sem graça, na verdade, e depois larguei. Pode ser que na época eu estivesse com
um preconceito bastante forte contra HQs, pode ser, mas o que mais me interessou na HQ foi que o Neil Gaiman era um fã do Chesterton, do qual eu sou fã também, e ele coloca o Chesterton como um personagem no Sandman. Acho que é o Fiddler's Green, salvo engano. Mas eu sei que o Neil Gaiman é um autor muito respeitado, especialmente em relação à fantasia e a HQs. Foi ele que escreveu o livro, que depois virou série também, Deuses Americanos, que é um transporte da mitologia para os dias de hoje. Os deuses, os novos deuses americanos, que seriam a personificação dos vícios, basicamente, da humanidade hoje em dia, estariam numa guerra contra os antigos deuses, da mitologia, das várias mitologias, né? Uma ideia bastante original. Neil Gaiman sempre foi um autor muito original. Temos também Coraline, que depois virou um filme também, e vários livros de literatura infantil. O que nos leva à pergunta. Agora, à luz de todas essas acusações, que eu não sei como vão ficar depois, né? Se serão plenamente aceitas como verdadeiras ou não, mas, sendo verdadeiras ou não, como fica a questão de separar o autor da obra? Sabendo que Neil Gaiman foi acusado por várias mulheres desse tipo de abuso, será que você ficaria confortável em apresentar ainda um livro do Neil Gaiman para o seu filho? Ou sua filha? Pior ainda, eu sou pai de uma filha pequena, 4 anos de idade. Eu apresentaria agora um livro do Neil Gaiman para minha filha? Mesmo que ele seja artisticamente superior a outros livros infantis? Neste caso, eu diria um sonoro não. Absolutamente não. Tá? Eu prefiro mil vezes apresentar um livro de um autor cuja vida eu conheça, além dos seus livros, do que apresentar um livro de um autor como Neil Gaiman. Tá? Se, quando minha filha for maior, for capaz de pensar por si mesma, ela quiser ler um livro do Neil Gaiman, o que eu faria com ela é conversar com ela. Também não sei se se daqui a alguns anos isso tudo vai ter sido provado como verdadeiro. Se sim, eu teria que ter uma conversa com ela, dizer o que aconteceu, ou o que alegaram, para que ela se decidisse por si mesma, porém sabendo de tudo que está em jogo. Agora, essa ideia de separar a obra do autor é uma ideia complicada de você bater o martelo. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, as obras de Wagner, o grande compositor. Wagner era um antissemita, certo? Suas obras foram mais tarde usadas pelo regime nazista. Claro que não com seu consentimento direto, ele estava morto já, mas parece, né, nós imaginamos, a partir do que ele pensava na sua época, que talvez ele não houvesse sido tão contrário assim ao uso pelos nazistas, certo? Nós temos vários casos de autores cuja vida pessoal era bem menos do que ideal. Recentemente saiu também um artigo no jornal, no revista, sobre uma relação no mínimo estranha entre Cormac McCarthy e uma moça na época menor de idade. Eu não li esse artigo, eu vi um vídeo sobre o assunto apenas, mas parece que há bastante evidências de que Cormac McCarthy tenha tido uma relação com uma moça menor de idade, certo? Temos o caso do Gabriel Garcia Marques, que era um amigão do Fidel Castro, um tirano. Temos o caso do Tolstói, que foi um marido assim, que foi um marido assim realmente desprezível às vezes, tá? Dá nojo de como Tolstói tratou sua mulher às vezes. Mesma coisa com Picasso, que
nutriu uma relação horrível com mulheres e parece ter levado duas, ou pelo menos contribuído para o suicídio de duas mulheres que tiveram relações com ele e também para a entrada de outras duas mulheres a um manicômio. Temos o caso do Rousseau, que parece ter largado seus filhos na porta de um orfanato enquanto pregava ideias humanitárias, certo? Então fica a pergunta: até que ponto a gente pode separar o autor da sua obra? Recentemente eu tenho visto uma miríade de ataques contra Harry Potter, e eu suspeito que esses ataques sejam menos, né, motivados por alguma falha que tenha sido percebida nos livros, e sim pelos evidentes e sim pela evidente ruptura midiática que a Rowling teve quando ela começou a se pronunciar contra, não sei se foi contra, né? Tem sido acusada de transfobia. Eu não acompanhei o assunto, então eu não sei dizer, eu não sei dar nenhum tipo de opinião sobre ele. Mas é óbvio, pelo menos quando eu vejo tanto de ataques que a Harry Potter tem sofrido, que os ataques vieram por um desgosto pessoal com a autora e acabaram contribuindo para uma crítica que, de outra forma, eu acho muito difícil que houvesse sendo feita como está sendo feita para os livros de Harry Potter. Então, inclusive, recentemente fizeram um encontro com os atores dos filmes da Warner Brothers e deixaram a Rowling de fora, certo? Porque, veja bem, existe uma outra, existe um campo de estudo da literatura que se convencionou chamar de intencionalismo, que é a ideia de que um autor é dono de sua obra, a ponto de ele dirigir e determinar como ela deve ser lida. Nesse caso, haveria uma relação absolutamente indissociável entre autor e obra, mas também há aquelas pessoas que dizem que não há quase nenhuma relação do autor com a sua obra e colocam ênfase demais no leitor, em quem recebe a obra, coisa que é ligada a, acho que é Reception Theory, né, que é a teoria da recepção. Ou seja, é um campo de estudos que se foca no leitor, aquele que recebe a obra. Ok? Me parece que a posição mais sensata é uma posição intermediária. Você precisa levar em conta o que o autor disse e quais foram as suas intenções, ao mesmo tempo que você não pode se fechar para leituras que às vezes sejam contrárias às intenções do autor, usando várias ferramentas, desde em casos talvez mais questionáveis, a psicanálise, passando por comunidades interpretativas que joguem luz sobre assuntos ou um subtexto do qual o autor às vezes não estava ciente. Por que isso é importante? Porque se você precisa e pode separar o autor da obra, a obra tem que ter algum tipo de vida própria. A obra tem que ter algum tipo de vida que independa do seu autor. E, portanto, a obra, de alguma forma, torna-se propriedade nossa, tanto quanto do autor. Se você fala, Neil Gaiman fez tudo isso aqui, mas eu continuo amando Sandman, mesmo havendo, como já sugeriram, uma semelhança estranha, para dizer o mínimo, entre o autor, né, entre o escritor, que é um personagem na HQ, que conseguia a sua imaginação basicamente abusando sexualmente de uma, acho que se não me engano, uma musa, né, uma ninfa, algo assim, e o próprio Gaiman, você fala, eu não quero saber o que ele fez, eu vou continuar lendo Sandman. Isso quer dizer que você está, por assim dizer, roubando a obra do autor e está colocando-a sob a sua posse. Aquela obra, no mínimo, é tão sua quanto dele. A obra surgiu apesar dele.
Porque aí entra uma outra questão também. Talvez as melhores partes do espírito do autor tenham sido colocadas na obra, e não suas piores partes. Se foram as melhores partes, você poderia ler, né, e se conectar com o que havia de bom no espírito do sujeito que fez aquilo. É uma outra maneira de enxergar o assunto. Mesmo que sejamos falando de um possível monstro como o Neil Gaiman, tá? O que me leva, não é uma conclusão, porque eu não queria dar uma aula aqui, eu queria conversar com vocês mesmo. Eu queria que vocês também dissessem o que vocês acham sobre esse assunto, tá? Eu acho que neste caso de separar o autor da obra, é preciso que cada leitor talvez faça sua escolha, a depender de quanto a obra lhe causou algo de relevante, bom e profundo, e de qual seria o nível da desgraça que o autor cometeu. Se foi um deslize, se era uma opinião que você poderia suavizar pela época em que ele viveu, ou se foi uma série de atrocidades, como foi no caso do Neil Gaiman, tá? Seja como for, eu ainda não li Neil Gaiman, e agora eu ficarei com menos vontade ainda de lê-lo, e com certeza eu não entregaria Neil Gaiman para os meus filhos. Vou continuar com C.S. Lewis, Tolkien e outros autores infantis cujas vidas eu conheça. Quando eles ficarem mais velhos, eu sou, né, eu sou um defensor da liberdade intelectual e eu vou tentar sempre ser bastante aberto com meus filhos em relação a esses assuntos. Em relação a mim, eu não vou ler Neil Gaiman tão cedo, porém, eu ainda gostaria de ler as obras principais do Cormac McCarthy. Então veja que é uma coisa individual. Claro, também não li o que ele fez com a moça, então precisaria ler, né? Tá? Mas é isso. Eu acho também que, como um último adendo, se a arte, se a obra artística do autor, ela tem algo a ver com a desgraça que ele fez na sua vida pessoal, aí temos mais um ponto temos mais um ponto problemático, né? A gente sabe que o Cormac McCarthy tinha uma visão bastante pessimista sobre a vida, uma visão que beira o niilismo. Eu acho muito difícil desligar isso, né? Desligar esse cinismo fundamental de uma relação com uma menor de idade. Eu acho que uma coisa alimenta a outra. Porém, no meu caso, eu já sou um homem adulto e eu creio que conseguiria separar uma coisa da outra. Talvez eu possa ler o livro para identificar ali como é a visão de mundo cínica, niilista e profundamente desesperançosa de um sujeito que conseguiu artisticamente transmutá-la em um livro memorável, né? Então eu poderia ter experiência do niilismo sem cair no niilismo, mesmo sabendo que ele fez uma coisa bastante horrível, né? Uma moça menor de idade, tá? Então, de novo, uma lei universal para que você separe o autor da obra? Não, eu acho que isso depende de cada pessoa, depende do livro que você leu, depende do impacto do livro, depende do que o autor fez, qual foi o nível da maldade que ele fez. Algumas são mais extrínsecas às obras, ou seja, não tem muito a ver com o livro, com a intenção artística que criou o livro, outras são mais ligadas ao livro de forma direta. E para isso, de novo, é preciso que cada um faça as suas considerações. Tá bom? Então, esse vídeo foi um pouquinho mais confuso do que eu tinha querido, mas eu acho que ainda é uma discussão relevante. E, por favor, eu gostaria de ouvir vocês aqui nos comentários também. O que você acha da ideia de separar o autor da obra? Coloque mais aqui exemplos, caso você os conheça, e vamos conversar sobre esse assunto. Tá bom? É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal do Raul.